Você separa a obra do autor, o CPF do CNPJ, como a gente costuma dizer. Vai rolar o show do Chris Brown aqui no Brasil e eu fiquei na dúvida como seria a venda de ingressos, né? Por fim, esgotou rapidão e já abriu data extra. Então, basicamente, o que seria um show já vai ter 2, porque a galera queria demais o show dele. E aí me remete ao momento vivido por nós aí pela música em relação ao caso do P. Diddy, todo mundo sendo exposto, tudo mais. E aí rola até alguns memes, algumas brincadeiras. Pô, já não vou mais ouvir Last Night, não vou mais ouvir as músicas dele e tudo mais, né? Então, assim, fica meio que esse lance. Será que a galera para de fato de ouvir as músicas de alguém que é acusado ou condenado por algum crime? Obviamente, né? Vamos guardar aqui as devidas proporções. O Chris Brown, quem não sabe, agrediu a Rihanna, que era a namorada dele na época, né? Foi condenado, inclusive, e tudo mais. Viveu um tempo ali no ostracismo, digamos assim. Passou um tempo, foi voltando. Hoje voltou a fazer show normalmente, como eu acabei de falar. Esgotaram os ingressos de abril data extra. O P. Diddy já tem muito mais acusações. Tem, inclusive, envolvido menores de idade, né? E assim, não é pra comparar crime, né? Eu acho que nem é viável isso, porque pra quem sofreu com violência doméstica dentro de casa sabe o quanto é ruim, o quanto é uma situação extremamente bizarra. Mas a reflexão é a seguinte: será que a galera realmente separa o CPF do CNPJ? Será que deixa de ouvir mesmo? A gente teve vários casos aí, né, na história da música de caras que foram acusados, que foram condenados, alguns foram, por exemplo, inocentados, mas ser inocentado às vezes, dependendo da situação, também não quer dizer muita coisa. Tem muita questão do cara ter poder, ter influência também, conseguir comprar esse livramento. E às vezes nem é comprar um livramento ali de uma acusação com dinheiro, às vezes é com poder, às vezes é com influência. E eu tenho percebido que eu acho que a grande questão pra galera separar a obra do autor, CPF do CNPJ, é o tempo. É o tempo, é de fato quando tem um afastamento, quando passa um tempo, passou alguns anos, a galera já olha e fala, acho que já foi, o cara já errou, já vacilou, mas tudo bem que ouvi uma música, tudo bem ouvir ali, e vai fazer show, será que não tá de boa ir no show do cara também? Até porque do próprio Chris Brown eu vejo muita gente divulgando as páginas, tudo mais, todo mundo que, muita gente que faz parte dessa cultura pop de maneira geral, divulgando normal, ninguém levantando a questão hoje mesmo eu vi o post sobre ter esgotado os ingressos e tinha gente que tá brincando, isso porque ele tava cancelado. Então eu percebo que o tempo cura algumas coisas em relação à música muito grande. Se o cara, obviamente, não ficar ali preso muito tempo e tudo mais, né? No caso do P. Diddy, se comprovadas todas as acusações, e são muitas, e parece que serão provadas, ele deve ficar pro resto da vida na cadeia. E aí não tem como ele fazer isso. Mas eu acho que quando o cara, mesmo ele cometendo alguns erros, ele consegue manter a carreira ali meio que no banho-maria, stand-by, de repente, pô, solta uma música aqui, solta um feat ali, vai aparecendo, vai voltando, e ele consegue o retorno dele graças ao tempo. É certo? É errado? Não sei. É difícil julgar cada pessoa, porque assim, eu tenho uma relação com o Chris Brown. Eu, por exemplo, eu gosto, né? Acho legal as músicas, ele é extremamente talentoso, dança, canta muito. Eu gosto muito de R&B, então ele entra muito na minha... Muitas vezes tá na minha playlist, eu tô ouvindo que de repente começa, deixa aí, né? Meio que na moralzinha, assim. E aí, por isso que eu falei, fiquei pensando, eu ficava mó cheio de dedos, eu ouvia, agora o cara veio aí fazer show e a galera esgota ingresso. Mas assim, tem muita gente que tem ligação mais emotiva com ele. Eu tenho alguns amigos, por exemplo, que tinham grupos de dança de rua na época, e, mano, todo mundo gostava do Chris Brown, todo mundo se vestia igual a ele, né, fazia as danças dele, tentava cantar igual a ele, obviamente que nem todo mundo conseguia, mas ele foi uma grande influência, uma grande referência cultural, de vestimenta, de dança, de como se portar, de como se vestir, onde eu cresci, né? Eu cresci num bairro de mais pobre, mais humilde, assim, então a galera ouvia muito Chris Brown, ele tinha muita influência naquela época, né? Na cultura. Então, hoje, esses amigos, essas pessoas que cresceram tendo ele, assim, como esse espelho, a maioria vai no show, a maioria tá de boa, meio que já superou o que rolou e vai no show. O P. Diddy tem uma questão diferente, por exemplo, tem casos que possivelmente menores de idade. Eu acho que isso pega, especialmente, vamos supor que uma pessoa cresceu ouvindo pedido, mas deu todo esse B.O. agora, essa pessoa é pai, né? A pessoa é mãe. Ela já dá aquele entrave, já fica mais difícil. Mas em relação ao Chris Brown, também pode ser que a pessoa tenha violência doméstica, tenha presenciado violência doméstica ou sofrido, e talvez também tenha uns bloqueios. Então vai muito de pessoa para pessoa e de caso a caso, né? Acusações mais graves, acusações que são graves,
mas que o cara superou, ou a mulher, enfim, elas são um bagulho assim muito complicado. Eu gosto muito do Chris Brown, da música dele. Como eu falei, extremamente talentoso. Eu não vou no show porque assim, não é uma... Como eu falei, eu gosto, mas também não é um cara que eu paro pra ouvir muito, assim, tá ligado? De ouvir. Na minha concepção, isso conta. Essa questão das acusações e tal já é embaçado pra mim, no meu caso. Mas como eu falei, é de caso pra caso. E eu tenho percebido que a galera, com o tempo, dá um afastamento e segue a vida de boa. Mas o que você acha sobre isso? O que você pensa? Você consegue separar o CPF do CNPJ? Você vai no show do Chris Brown? Comenta aí. Você, se o pedir e for conseguir ser inocentado, não sei como, eu acho que ele não vai conseguir. Seria um possível show dele daqui a uns anos aqui no Brasil? É complicado, né? Você já, como a gente tá vivendo agora, a gente já pensa, pô, daqui a uns anos esse cara conseguiu, né, sair da cadeia, a gente vai no show dele, né? Meio estranho. Enfim, né? Mas deixa seu comentário aí. Isso aqui é um vídeo mais de pergunta do que de resposta, tá? Eu não tô querendo cagar a regra na cabeça de ninguém, não. Cada um faz o bem entender da vida, né? E eu posso ter dado uma opinião merda aqui, tá tudo bem. Comenta aí no respeito e na educação, beleza? É isso, tamo junto.